Salve, salve família, professora Paula Aparecida na área, aqui, estando como co-deputada. Onde eu tô? Olha esse lugar é histórico aqui em BH, é a ocupação Dandara, e eu vim aqui conversar com a matriarca do rolê, aquela pessoa que fundou a parada toda, que estava aqui desde o começo. Vocês não viram, mas eu tive um almoço chiquérrimo, gostoso, sabe aquele almoço gostoso? Aquele arroz, aquele feijão, aquela salada, melhor que buffet vegano aí que tem em São Paulo. Fui otimamente recebida, mas agora a gente vai ter uma aula com a liderança aqui dessa comunidade pra gente aprender, né? Como é que a gente ocupa esse Brasil que é tão grande, que é tão nosso e que tá na mão dessas elites, desses ricos, desses grandes capitalistas, enquanto o nosso povo tá passando fome, morando em esgoto a céu aberto, sem o mínimo de estrutura. Então a gente veio aqui pra BH pra aprender com essa história, e Dandara é um marco histórico aqui dessa cidade para um monte de ocupação que tem aqui agora. Vamos aí conversar com a matriarca Dona Ângela maravilhosa. Toma aí o microfone é seu. Diga. Conta pra gente como é que é ter construído tudo isso desde o começo, como é que a senhora se sente? Eu, sinceridade, me sinto bem, porque essa aqui não é a minha primeira ocupação, que eu já vim de outras. Inclusive, a primeira que eu fui, eu perdi, lá no fórum fui condenada, porque desde nova eu tinha esse pensamento comigo, nunca vou comprar terra, porque a terra o nosso pai deixou a terra para a gente ocupar e não ser dono de nada não, que dono de tudo é Deus. Aí eu entrei nessa ocupação, naquela época a mulher não entrava, era só homem, que foi lá no Serra Verde. E eu entrei sozinha no meio dos homens. Aí, começo de ocupação, sabe como é que é? Todo mundo bebendo, farreando, só homem, e eu no meio deles, sozinha. Aí dormia lá na barraca, eu pegava um facão e falava assim, ai do homem que atravessar aqui, de noite, depois que eu deitar, não aceito conversa com ninguém. Todos os homens me respeitavam. Mas depois, quando veio o oficial de justiça, falaram que eu era líder. Aí fui eu lá pro Fórum Lafayette. Aí todo mundo, você vai levar advogado, você vai levar advogada. Tinha um antigo Marretas aqui em Belo Horizonte, nos procurou. Eu falei, vou levar advogado não, porque nosso advogado é Deus. Aí, por incrível que pareça, eu gosto de contar essa história porque foi uma das histórias maravilhosas que passou na minha vida. Aí o que acontece? Eu não levei advogado não, levei 3 cartazes. Um estava escrito assim, que o nosso advogado era Deus. O outro estava escrito, atire a primeira pedra que vai servir para as nossas construções. Agora o outro nunca mais lembrei. Eu sei que eu levei no Fórum Lafayette de Belo Horizonte naquela época 70 pessoas. Quando nós entramos no fórum, todo mundo de chinelo, descabelado, sabe como é que é, né? Começo de ocupação. Todo mundo saía de perto de nós. Quando nós chegamos perto do juiz, o juiz falou assim, a senhora sabe, o juiz ficou até com dó, sabe? Mas infelizmente a senhora perdeu, né? Vai fazer o quê? Aí quando nós perdemos, que saiu no jornal, na televisão, naquela época, né? Foi aquele rebuliço danado. Aí teve uma mulher que nos procurou e ofereceu um terreno aqui perto. Nós éramos 34 famílias só, coisa pequena. Aí doou para nós esse terreno, que pertinho de Dandara, lá embaixo. Mas lá não tinha nem como plantar um pé de feijão. Era só um espacinho para morar, que existe até hoje lá. E eu queria mais, eu queria plantar. Meu sonho era ter um lugar para plantar. Aí quando eu vi a ocupação aqui começando, mas eu não sabia que era ocupação. Porque foi feito um projeto durante 9 meses, eu não sabia. Só depois que eu vim tomar conhecimento disso. Aí eu vi o pessoal rezando, uma turma rezando lá em cima. E como era quinta-feira santa, eu falei, eu ia para a igreja, não vou rezar com esse povo aqui. Aí o povo estava rezando, falei, vivando, fazendo missa, aquele negócio todo. Aí depois eu achei aquele negócio diferente. Aí foi aonde que eu fiquei sabendo que era ocupação. Aí eu fiquei no meio do povo, estou aqui até hoje. Então, comecei lá de trás para poder, né? Quando eu vim para cá, não era minha intenção morar aqui. Eu entrei aqui até pela uma irmã minha, não foi por mim, porque eu achava um absurdo, que eu já tinha meu lugarzinho, era pequenininho, mas eu já tinha. Aí a minha irmã não quis. E nisso eu entrei como coordenadora, aí eu preferi, larguei minha casa e vim para cá, apaixonei com aqui, e aqui estou até hoje. Então foi essa a trajetória, assim, sabe? Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Vou começar por essa. Como funciona aqui hoje? Quantas famílias tem aqui? Como é que vocês se organizam? Como é que as coisas estão? Fala aqui pra gente. Olha, no princípio, a gente se organizou assim, nós ficamos todo mundo junto nas barracas de lona lá em cima. Aí foram numerando as barracas. Quando nós observamos, tinha 880 pessoas. O que nós vamos fazer? Aí fizemos reunião e dividimos por grupos.
onde teria 9 grupos. Cada grupo tinha 110, uns tinha 115, outros tinha 130 famílias. Aí era um casal de coordenador. Entrei como coordenadora, fui muito bem votada pelo meu grupo, porque meu grupo era de 400 a 500. Nossa, enorme. 450 pessoas ou famílias? Não, é porque começava do zero, né? Então, cada grupo, o meu grupo era o grupo 5. E eu peguei o número de 400 a 500 famílias. Mas era mais um pouquinho. Desta casa para baixo ali, até lá embaixo era eu que fazia. Eu e mais os parceiros, né, que era coordenador junto. Aí foi a luta. Nossa, cada vez que vinha despejo, a gente juntava e ia para cima. Tinha várias reuniões, era uma reunião em cima da outra, a gente não tinha tempo. Tinha dia que a gente ia para essas lutas aí, ficava até sem comer, às vezes sem dinheiro, né? Moramos, acampamos na Praça 7 para brigar pelos nossos direitos. Nós ficamos 7 dias morando na Praça 7. Nossa. Brigando com o prefeito Praça na 7, época. para quem não sabe, é a principal aí praça aqui da cidade de Belo Horizonte, né? A Praça 7 é onde fica a prefeitura de Belo Horizonte. Então nós acampamos na porta. E depois nós ocupamos a prefeitura quando o prefeito não dava nada por nós, não queria falar com nós, ficava enrolando nós. Aí juntou as brigadas com o povo da Andara. Enchemos uns ônibus. Nós fizemos 5 ônibus para ocupar a prefeitura. Entrou primeiro as crianças e as idosas, as mais velhas, né? Eu era uma delas. Aí depois veio o que a gente chamava de Batman. Batman é aqueles que chega e segura e ninguém entra e ninguém sai. E os homens, né? Aí depois veio os moradores. Aí ficou. Uma galera ocupou a prefeitura lá dentro mesmo. E a outra galera ficou lá fora dando apoio. Foi aquela confusão. Né? A gente lá dentro, eles não deixavam entrar comida, não deixavam entrar nada para nós, nem água. Mas nós vencemos assim mesmo, até que nós marcamos, nem foi o prefeito que quis nos receber, não, foi o secretário que recebeu nós. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, porque ele falou, mas vocês têm que entrar, minha casa, minha vida. Respondi para ele, tem mais de 20 anos que eu estou cadastrada e nunca fui contemplada. Aí ele me respondeu assim, mas é porque seus requisitos não teve competência, mais ou menos isso. Eu fui falar, requisito é dinheiro, né? Porque de 0 a 3 não sai, só sai de 3 a 6 para cima. É onde nós ocupamos, nós optamos por ocupar e vamos continuar e nós vamos lutar até o fim. E aí, por aí, começou cada dia era luta num lugar. Cada vez que eles vinham para cima da gente, a gente ia para cima deles. Qualquer hora que chegava em cima de nós ia. E depois nós ocupamos o resto do terreno aqui. Dividimos por quadra, né, os lotes, foi tudo organizado, abrimos as ruas. Essas ruas não foi abertas com trator, não, gente. Isso aqui foi aberto com os braços da comunidade. Nossa. Um abria um pedacinho, outro abria, media a rua. A minha rua ficou errada, que tem um defeito aqui, vocês devem ter observado. Por quê? Porque eu vim de baixo. A última casa minha seria essa aqui. E o outro coordenador veio de cima e deu um dente. Mas como era mata, a gente não entendia muito bem disso, aí ficou a rua com problema. Mas isso não quer dizer nada, nós estamos aí até hoje com problema, sem problema, nós ficamos. Deixa eu fazer uma pergunta assim para a senhora que eu acho importante. A gente está nesse momento do governo Bolsonaro, de muita crise, de muita fome, miséria nessa época de pandemia, de muita gente depressiva, morrendo. E às vezes parece que a gente não tem alternativa de luta, né? Que tá tudo indo para trás, né? Toda a luta parece que tá aí sendo questionada. Então eu queria que, a partir de toda essa experiência que a senhora contou, o que a senhora dá de dica para essa galera? Entendeu? O que essa juventude tem que fazer? O que a senhora acha que tem que ser a moral, que tem que ser a ética aí dessa galera que está hoje jovem, começando no movimento, querendo ter uma casa? Porque hoje o povo está desacreditado, né? Tá, inclusive, lutando até menos do que lutava antes. Então, acho que é importante a experiência da senhora, a senhora dar um recado para essa galera. Como que é essa luta? O que essa juventude tem que fazer? Esse é o recado aí da voz da experiência. A gente tem que escutar essa voz aí, a voz da... Isso aqui é ciência
ciência revolucionária. Não está sendo construída na academia, na universidade, pelo professor, mas está sendo construída na luta. E essas casas aqui, todas elas, essa estrutura que abrigou tanta gente durante essa pandemia, que abriga essa comunidade, que se não tivesse aqui até onde, ela vem desse histórico, né? E a gente tem que aprender a fazer isso para que não exista mais gente morando em esgoto a céu aberto, parede de madeirite, né? E isso aqui abriga aqui mais de 2.500 famílias. É mais de 10 mil pessoas. Então a gente tem que usar esse exemplo aí para potencializar. E quero essa dica aí. O que nós temos que fazer? Entendeu? Você vai matriarca, você vai lá e fala assim: ó, tome tento, se ajeite, faça isso aqui. Esse é o recado. Ok, gente. Para os jovens que estão começando agora, que eu tenho não sei se é o dilema, que quando eu era jovem eu fazia isso, entrei na luta bem jovem mesmo, é o seguinte: a terra é para ser ocupada. Primeira coisa, qualquer um ser humano se comprou, deixou de comprar, que é fazendeiro, é não sei o quê, ele é nada mais do que ocupante. Porque a hora que o Papai do Céu chama, ele deixa de ser dono. Então eu acho que o jovem de hoje deve juntar e fazer não só a ocupação, não. Que ocupação mais é para quem tem necessidade, igual no meu caso, no passado, que hoje, graças a Deus, por luta eu tenho minha casa. Minha casa não, né? Meu espaço até enquanto eu tiver vida. Aí o que acontece? Eu acho que o jovem deve lutar em todos os sentidos. Se todos os jovens se unirem em todos os setores, eu não estou dizendo só para moradia, não. Lutar pela uma saúde melhor, que se vocês prestarem bem atenção, o Brasil perdeu muita gente nessa epidemia. Por quê? Porque o presidente que nós colocamos lá, nós não, porque eu não votei nele. O presidente que muita gente colocou lá, iludido, porque ele abriu a boca e falou que ia dar arma para todo mundo. E o pessoal se iludiu, por causa que o pessoal acha que tendo uma arma na mão, ele é poderoso. Não é nada disso, é que a pessoa tem que ter inteligência e participar de luta. Não é só por moradia, é por saúde, é por direitos, que muito cidadão brasileiro que vive no nosso Brasil não sabe o direito que ele tem. Igual lá no Nordeste, tem água lá sim. Se o nordestino fosse para cima e exigisse água, eles levavam água para eles. Os políticos levavam, eles só vão lá para pedir voto. E assim por diante, muitos casos. Muita gente não sabe, o povo não sabe o poder que tem. Porque se o povo soubesse o poder que tem, nós não estaríamos passando por que nós estamos passando hoje. Porque a pessoa chega, bate no seu ombro, assim, pede seu voto, você vai lá e dá um voto. Mas você tinha que, para os jovens hoje, antes de votar, tem que fazer o seguinte: é ver o histórico daquele candidato. Não é ir nas palavras, não. Que muita gente foi nas palavras do Bolsonaro. Bolsonaro falou, coligou com os evangélicos. Será que os evangélicos hoje estão satisfeitos com a atitude dele? Será? Eu faço essa pergunta. Estava lá orando, não sei o quê. Sou contra, não, gente. Cada um tem que ter sua religião. Isso é mais do que justo. Mas será que esse pessoal está satisfeito? Porque eu não estou. Gasolina é um absurdo. De primeiro, todo mundo podia comer carne, hoje não pode mais. Hoje o que a gente come? O que dinheiro der para comprar, porque dinheiro não está dando. Juntou tudo. Um Bolsonaro é um presidente. Que eu, sinceridade, eu nem nunca vi falar nesse homem. Eu só vi falar nesse... Eu sei que ele foi deputado. Mas ele soube fazer uma política para enrolar os outros, porque ele só enrolou os outros. Se ele está no poder, ele só enrolou. Porque até então eu nem nunca vi falar nesse homem. Mas eu acho que agora está na hora da gente falar com o jovem, para o jovem de hoje não deixar isso acontecer mais. Porque eles têm os poderes na mão. Se os jovens caminhar, eu garanto que os velhos também vão. Porque todo mundo quer o melhor para si. Você aí tem uma aula pro YouTube, para onde você está vendo esse vídeo. Uma última pergunta, eu queria que a senhora deixasse um sonho, assim. A senhora tem um neto que tá aqui brincando aqui embaixo com a gente aqui. E falasse qual que é o sonho da senhora pro seu neto, pro futuro, quando a senhora for embora daqui. O que a senhora quer deixar de legado? O que a senhora quer que, às vezes, a senhora até não consegue deixar aquilo, mas o que a senhora quer que a gente carregue no coração e na nossa missão? E o que a senhora sonha para nós, para todo mundo que está aqui, tem gente aqui também, depois vocês vão ver eles falar também. Olha, meu sonho mesmo, é que a humanidade se une mais. Se a humanidade une mais, um respeitar mais o outro, desde que seja o presidente da República ao mendigo, se todo mundo respeitar uns aos outros e saber o espaço de cada um. Não é criticar. Que muitos de nós, aqui, quando começou a comunidade aqui, muitos de nós fomos criticados. Um dos meus sonhos é esse, que todos os jovens de hoje
não deixe, não deixe de lutar pelo aquilo que ele deseja, mas nunca sozinho, porque a luta sozinha não tem sentido. Eu, como brigadista, falo, porque se não fosse as brigadas, que muitos das brigadas nos ensinou, o que é a luta coletiva, e com a luta coletiva a gente consegue muito mais do que aquilo que nós precisamos. E essa é a minha opinião. Lindo! É que o que acontece nessa comunidade, muita gente que entra nessa comunidade vê esse tipo de caso aqui, imagina, esse povo ocupou, esse povo não precisa. Mas vai escutar a história de cada um. E, por exemplo, eu falo desse pessoal da padaria aqui, que quando nós viemos para cá, pelaquela história, cada um tinha que tomar conta do seu lote, ele saiu até do emprego, ele era padeiro, saiu até do emprego para poder não perder o espaço que ele queria para moradia, para família. Aí as condições foram apertando, né? Aí ele começou a fazer pão. Eu mesmo comprei muito pão na mão deles. Era na casa, de repente, e ele foi evoluindo, que não era nem aqui, era mais lá embaixo, tem uma outra pequenininha ali, onde ele começou, e de lá ele já veio para cá. Então, são pessoas que a gente tem que respeitar, porque foi com muita luta. Cada um que está aqui, eu já sou moradora antiga, eu sei da história de cada um. Muitas vezes as pessoas entram e falam, nossa, que fulano fez isso, fulano, mas vai saber por quê. Tem muita luta bonita aqui. Bom, gente, agora eu tô aqui com a Fê, uma das mulheres aqui que resiste nesse espaço, moradora aqui da ocupação da Andara e também tá com o movimento de juventude, cuida das crianças aqui da comunidade. Ela vai explicar a história dela e a história hoje desse lugar, como a galera tá resistindo aqui em 2021, em novembro aqui. Vamos lá. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre a nossa comunidade, sobre a vivência das nossas crianças e dos nossos jovens aqui no território. Vou começar falando um pouco mais de mim. Quando eu cheguei na ocupação, eu tive certa resistência em permanecer nesse lugar, mas ao mesmo tempo eu vi muitas crianças, né? Então eu me apaixonei pela quantidade de criança. Eu vi a possibilidade de estar perto, fazendo algo, alertando, né, dando alguns conselhos. E começou assim, em troca de conversas com elas. E a gente começou também a fazer cinema. A gente escolhia filmes juntos, a gente assistia filmes juntos. E sempre teve esse rolê de lanche coletivo. Cada um levava o que tivesse ou ia só para participar mesmo, porque muitas das vezes não tinha nem o que comer em casa, então a gente compartilhava muito mais experiência do que alimentação. Hoje... Você é moradora daqui? Desde o começo, quando eu comecei a ter essas atividades com as crianças, eu já morava aqui. Sim. Mas aí você começou a participar mais ativamente, politicamente Sim. no movimento. Aí Foi as crianças que te trouxe para militância. Foram as crianças que me despertou, né? Despertou em mim esse olhar militante. Em seguida eu conheci as Brigadas Populares e através da história das Brigadas Populares dentro da ocupação, eu tive essa vontade, esse desejo de participar, atuando com a juventude nas Brigadas Populares. Que legal. E como é que está a situação aqui hoje da comunidade, né? Eu vou falar que tem mais de 2.500 famílias, etc e tal. Quais são as lutas que vocês têm hoje aqui dentro, depois desses 13 anos? Então, são 13 anos de luta, mas uma das principais aqui é essa aqui que a gente está vendo, né? A de locomoção dentro da ocupação mesmo. As ruas ainda estão bem precárias. Apenas as ruas principais são asfaltadas e ainda tem essa falta de infraestrutura aqui. Hoje já temos água, já temos luz, mas às vezes não chegam os caminhões de materiais de construção devido às dificuldades de acesso, devido às ruas estar muito esburacada. A gente vê mesmo que o prefeito aí abandonou a comunidade, né? Sim. Você falou que não tem ônibus que passa aqui, são 10.000 famílias sem nenhum transporte público. Não, sem nenhum transporte público. Os carros, os motoristas de aplicativo também às vezes não vêm, porque se estiver chovendo é muito barro, é muita lama. E quando não está chovendo é muita poeira, então acaba sujando, né,
o carro e eles preferem cancelar a chamada do que fazer a corrida. Além da questão da mobilidade, como é a questão da educação dessas pessoas, né? Quantas crianças, você falou que tem muita criança na comunidade, tem escola por aqui? Então, tem escola sim por aqui, mas nem todas as crianças estudam próximo da ocupação. Eu tenho 2 filhos e 13 sobrinhos e a maioria deles estudam numa escola que fica próximo ao zoológico, dá 20 minutos de ônibus da nossa casa até a escola. Muitas das vezes, quando a gente chegava nas escolas para poder tentar uma vaga, eles não matriculavam porque a gente morava aqui. Falavam que não tinha vaga, mas se a gente chegasse mentindo, falando que morava em um outro endereço, a vaga era liberada, garantida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu percebi que a ocupação ela foi muito importante para você como pessoa, porque mudou a sua vida, né? Te trouxe para militância e tudo. E eu sei que você tem a garantia da sua casa, do seu lar, né? De um teto para sua família nesse momento que é tão difícil conseguir qualquer coisa. Mas é isso que eu queria ouvir. O que a ocupação Dandara fez para você como pessoa? Pra Fê. Para mim, Fernanda, a ocupação Dandara foi um divisor de águas. Eu era uma pessoa que se vitimizava demais, que olhava para os seus próprios problemas sem pensar no problema do outro. Eu estava tão mergulhada, tão profundamente nos meus próprios problemas, que eu me sentia incapaz de ajudar alguém. Eu me sentia incapaz de poder fazer algo pelo próximo. E quando essas crianças vêm me despertar para uma coisa que já estava ali dentro de mim, eu só não sabia como começar ou por onde começar, eu me transformo. Isso também foi desenvolvido em rodas de conversa, sabe? Com outras mulheres, que é também aqui, temos aqui também na Dandara um coletivo que chama Aura da Luta, que em breve vocês vão conhecer, que foi ali que a gente começou a se desenvolver como mulher, ver que não precisa do muito, porque às vezes na minha casa tinha um saquinho de suco e um saquinho de pipoca. E era o máximo que eu podia oferecer. E as crianças estavam super felizes porque tinha o filme, tinha o suco e a pipoca. E a conversa depois pra gente falar sobre o que a gente entendeu sobre esse filme, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas pensam que precisa de ter muita grana pra fazer algo. Precisa ter um espaço bacana, um lugar aconchegante pra receber ou fazer algo pra alguém. Só que não. A verdade, você precisa se dispor, você precisa ter a força de vontade de querer fazer. Porque obstáculos a gente vai ter em todas as áreas, mas se você tiver certo daquilo que você quer, você vai começar. O importante é começar. É isso. Sua gratidão aí, aprendendo com Dandara, gente. Dá pra fazer uma série de vídeos. Tô com a Lu aqui, uma das articuladoras, porque quem articula a Dandara são as mulheres, né? E ela vai contar essa história da organização de mulheres aqui, da ocupação, o papel que isso tem, como é importante garantir, ó, vocês vão saber, depois ela vai contar que essa casa aqui, todas as coisas estão aqui, tem a mão das mulheres e uma honra estar aqui, porque BH não é Pampulha, gente. Turismo em BH é turismo de luta pra gente pensar na revolução que a gente precisa fazer aí nesse próximo período. Bora lá, vamos aprender aqui nessa escola. Conta pra gente como é que é organizar essas mulheres, explica o coletivo de mulheres. Isso, pode segurar. Na verdade, a Aura da Luta, ela surge dentro de um contexto muito complicado, que eu acho que é bem parecido com como surge todos os outros projetos, né? E aí, a partir de algumas vivências de violência, eu comecei a conversar com algumas pessoas mais próximas, algumas mulheres mais próximas, sobre a ideia de criar um espaço e um movimento de mulheres que ajudasse mulheres e que trabalhasse o empoderamento delas no que fosse desejo delas, né? Porque quando a gente está dentro de uma ocupação, a gente costuma receber muitas coisas prontas, né? Então, assim, vem uma pessoa que está fazendo um curso de alguma coisa e quer desenvolver o projeto dele dentro da comunidade. E que muitas das vezes são coisas interessantes que acrescentam para a comunidade, mas a nossa dor, ela continua aqui da mesma forma, porque quem sabe aonde que dói é quem está sentindo a dor, né? E a gente começou com algumas... Pode continuar. Gente, é meu filho, É a vida real, gente, é assim. E a gente começou, na verdade, o projeto. Eu fazendo com a grana que eu recebia quando eu fazia faxina, eu sabia de algum caso de violência. Eu
acolhia essa mulher, levava para tomar um lanche, levava para fazer denúncia, sentava na praça e às vezes chegava em casa e não tinha nem um centavo, porque eu tinha gastado o dinheiro da faxina toda levando a mulher, né, para tentar buscar a justiça pelo que ela tinha sofrido. E após isso comecei a articular com mais 4 mulheres, né? Dani, Betânia, Luorta e Will. A gente começou a fazer conexões com a cidade e tentar buscar apoiadores, né, para esses trabalhos, né, para tentar fazer isso crescer. Acabou que chegamos na pandemia, nós já colhemos, não faço... Nossa, eu não tenho registro, porque uma das coisas também que a gente tenta fazer, e tá muito difícil continuar com isso, é não transformar essas mulheres em números, sabe? Elas são mulheres que depois viram mulheres gestoras da hora da luta. Nunca vai ser números. Então, assim, a gente tem muita dificuldade de dizer assim, quantas mulheres vocês já atenderam no projeto? Sabe? Essas mulheres, elas não são números, a gente tem vários nomes, assim. E elas são mulheres que são acolhidas no projeto, e depois elas ficam para desenvolver o projeto com outras mulheres e trazer outras mulheres. Eu vi lá, gente, só mulher assim, porreta, maravilhoso. Mulher contando história de empoderamento, como isso mudou a relação em casa, com a família. É isso mesmo, eu vi pessoalmente, vocês não vão ver agora, mas já tá o suficiente aqui na aula da Lu. O que isso mudou a sua vida, assim, do ponto de vista... Porque quando a gente se doa para as pessoas, de alguma forma, né, e as dores, elas nunca são individuais, né, quando a gente quer ajudar alguém, elas são coletivas, elas são sistêmicas. O mundo, infelizmente, é estruturado de uma forma que é para violentar, especialmente mulheres negras e indígenas. E o que se ajudar foi te ensinando e foi moldando a Lu de hoje, assim? Olha, então, eu fico assim meio em dúvida se a palavra seria ajudar, porque era a minha dor também, né? Nós que somos mulheres, a gente é violentada todos os dias, né? Só o fato de estar morando numa ocupação, ser mãe solo na maioria das vezes, isso já é uma violência muito grande. Então, a gente tava se apoiando, sabe? E mudou. Eu deixei de ser a Luciana e eu passei a ser a Lu Dandara. E aí, ser a Lu Dandara é incorporar aquela mulher que tava lá no quilombo e que preferiu morrer do que voltar a ser escrava, que cuidou, que ajudou a libertar tantas pessoas. E é uma responsabilidade muito grande. Eu falo com muito orgulho de quem eu sou, mas também com muito pé no chão da consciência do que é pegar esse trabalho para poder fazer, do que é carregar esse nome, que é o nome de uma lutadora, mas também o nome da minha comunidade. Então, assim, mudou as responsabilidades, né? O quanto que eu sou responsável para que essa luta aconteça e que a gente chegue a algum lugar, né? Porque quando a gente não faz parte, quando a gente só participa, não sei se fica claro isso, a gente não tem a responsabilidade. Se der, eu faço. Se não der, foi o meu melhor. E ser parte dessa dor faz com que a gente seja responsável o dia todo. O tempo todo. Com tudo. A gente o tempo todo, assim. Olha, tem que lavar roupa. Cara, tem que lavar roupa. Mas tem uma mina ali que tá precisando ser acolhida. Então a gente vai acolher ela e a roupa vai ficar. Às vezes a casa vai ficar, às vezes até comida vai ficar. E isso não é uma coisa da Lu. É uma coisa de várias outras mulheres de dentro do projeto. Que vieram de antes, né? Nossas ancestrais. Isso é muito bonito. Eu queria que você desse um recado, porque o que acontece aqui não é diferente do que acontece em todas as periferias, né? E para além das periferias, porque a gente sabe que a questão do machismo ela transcende a questão de classe, mas que para uma mulher mais pobre é muito pior, é muito mais forte. O que você pode trazer dessa experiência para ensinar outras mulheres, para dar dicas de como a gente pode fazer isso que vocês estão fazendo, né? Porque acho que o sonho que a gente tem quando a gente é militante é que aquilo que a gente fez que deu certo e que está dando certo, que está nos ajudando e ajudando o próximo, que mais pessoas saibam que elas podem fazer isso, que não é tão difícil quanto parece e que é imprescindível. E que é fundamental. E que, às vezes, a gente, antes de militar, a gente também não percebia, né? O quanto isso era fundamental, o quanto isso era importante. Eu acho que o mais importante da nossa visita aqui no Dandara é aprender com vocês. E esse coletivo de mulheres, essa sua experiência, o que você pode passar para quem está vendo esse vídeo, para quem está, como mulher, passando essa situação, a maioria da humanidade, né? Então, pelo menos metade das pessoas que vão ver esse vídeo vão se relacionar diretamente e podem aprender alguma coisa com você aqui. Diga para mim.
O que a gente mais faz aqui na Aura é exercitar o não julgamento. A gente repete em todas as reuniões, em todas as entrevistas. Não importa quantas vezes a mulher foi violentada, não importa quantas vezes ela voltar para a pessoa que violentou ela, a gente sempre vai acolher ela. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer para poder fazer um trabalho que liberte as mulheres, que ajude as mulheres em relação às violências que elas sofrem, é parar de julgar. Muitas das vezes a gente não precisa nem de criar uma ONG, de criar um espaço, de criar um movimento. Se a gente já para de julgar aquela mulher, a gente já fica mais à disposição dela para poder colaborar. E aí esse colaborar vai ser tipo, amiga, vamos sentar aqui e tomar um café, vamos nos escutar. Porque o trabalho dos nossos agressores é mostrar pra gente que a gente precisa ficar com ele porque a gente não tem ninguém. E aí, o ninguém que a gente tem é a nossa amiga, que já cansou de ouvir a gente falar que ele tá fazendo isso, que tá fazendo aquilo outro, que já deu conselho. E a gente não tá aqui pra aconselhar ninguém. Na hora da luta, a gente não aconselha ninguém a nada. A gente senta, a gente conversa e a gente se entende. Se ela entende que o melhor pra ela é fazer uma denúncia, a gente vai junto com ela fazer uma denúncia. Mas se ela quer só deitar e sentir aquilo que ela tá sentindo, a gente vai deitar e vai sentir junto com ela, sem julgar. Eu acho que esse é o primeiro passo. E depois disso, eu acho que vai surgindo de acordo com as necessidades, né? A gente teve uma experiência aqui na Hora da Luta essa semana de uma moça que foi expulsa de casa pela família. E aí foi pela mãe, pela irmã e pelo cunhado, com um bebê de 1 ano e 10 meses. E o caso dela não é caso de levar para um abrigo, porque ela precisa de um emprego. No abrigo ela não pode ter acesso à internet nem ao telefone dela. Ela não pode sair do abrigo. Como é que ela vai conseguir um emprego? E aí ela ficou acolhida, porque aqui a gente faz o seguinte, a gente não tem uma casa de acolhimento. Ou a gente tenta parceiras, né, ONGs parceiras, que são casas de acolhimento. A gente aciona o Estado para ele garantir um abrigo para essa mulher, só que no caso dela não era abrigo. Então ela ficou, né, na casa de uma das mulheres e a gente pensando assim, como que a gente vai fazer com que essa mulher continue? Porque ela vai ficar na casa de alguma mulher que está acolhendo ela por 3, 4 dias. Ela vai para uma casa de acolhimento, a gente conseguiu encaminhar ela para a Tina Martins, que é uma casa transitória, não sei se vocês chegaram a conhecer nessa caminhada suas aqui em BH. É uma ocupação que foi feita lá na Savassi, que também é região nobre, e é uma casa de acolhimento transitório para as mulheres e tal. E aí a gente conseguiu lá que ela fique lá durante 15 dias. Só que pós isso, e isso está sendo assim, pra gente, um grande desafio, porque cada vez que a gente acolhe uma mulher, a gente vai notando que tem falhas nesse acolhimento, tem deficiências. Então, assim, para poder fazer um trabalho igual a gente faz, precisa começar a fazer alguma coisa e as situações vai moldando. Então, agora a gente já está pensando outras formas de acolher as mulheres, né, que dê a elas liberdade de procurar um emprego, que a gente consiga, por exemplo, encaminhar as crianças dela para uma creche. A gente está começando a pensar isso e discutir isso entre grupos de mulheres para a gente poder tentar fazer isso, criar corpo, ser verdade. Eu confesso que eu tô gostando muito aqui desse turismo, né? Se não tivesse que ir pra São Paulo, eu ia ficar por aqui, aprender mais e levar pra lá. E eu acho que o que mostra aqui é que o Estado, a sociedade, a estrutura é feita para nos matar trabalhando, né? Matar de comer essa comida. Quando tem comida, uma comida totalmente processada, porque pobre não come coisa, né, natural, orgânica, né? Só se organiza, luta, faz horta. Acho que é uma amostra real mesmo daquilo que a gente escuta muito, que é a comunidade faz a força, o poder é nós por nós, como dizem em São Paulo. E assim, as mulheres se levantando, a gente consegue pensar num processo revolucionário de luta. E por que eu digo isso? Porque a gente viu duas coisas acontecer. A gente viu uma liderança aí matriarca do processo, mostrando que desde o início na Dandaram eram as mulheres que estavam aqui garantindo essa ocupação. Mas a gente também vê que, independentemente dessa história de luta, tem muita mulher sofrendo distintas violências no seu cotidiano, e pra gente ter não novas Dandaras, mas pra gente conquistar mais do que a gente tem hoje, pra gente ter um planeta vivo, né, com água,
água, com o meio ambiente, com tudo que a burguesia está destruindo aqui, a gente precisa dessas mulheres na liderança e para tê-las na liderança a gente precisa resgatar elas. Cada uma delas. Da condição. Tirar da sarjeta, tirar do chão, tirar da humilhação patriarcal, da violência doméstica e da condição dela se ver enquanto pessoa, enquanto sujeito, para aí ela conseguir ser a revolucionária que a gente precisa ser. Porque todo mundo aqui é militante, mas a gente e nada é a mesma coisa perto da necessidade que a classe trabalhadora tem. De ter muito mais dirigente, de ter muito mais militante, porque só assim a gente vai derrubar a parada. Eu tenho um agradecer enorme para todas vocês, essas mulheres tudo aqui, ó. A mãe aqui da Lu, porque mãe é sempre quem faz, né? Trabalha muito na hora da luta também. Mãe dia. Também tem mulher aqui que comanda time de futebol masculino, você sabe disso, né, Lu? Então tem muita mulher guerreira aqui, cada uma dentro do seu, igual a Lu aí, acabou de falar que faz o trabalho com as mulheres. Eu acho isso importantíssimo. Assim como tem outras mulheres aqui que fazem outros trabalhos. Tem outras mulheres aqui que fazem trabalho com crianças. Tem mulher aqui que organiza um time de futebol aqui para baixo. Tem várias lutas aqui, mas no fundo, é uma luta só. É nós querendo alcançar o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? É ensinar lá fora o que nós sofremos na pele para aprender. Porque nós sofremos na pele para aprender a ir para cima dos políticos. Né, Lu? Você sabe muito bem o que nós passamos aqui, né? Então, eu acho bonito cada um se identificar com aquilo que gosta mais, que interessa. Mas, no fundo, como sempre, as mulheres são as maiores forças da comunidade aqui. É isso, galera. Yeah. E esse é o nosso objetivo. O meu, particularmente, é a gente acabar com sistemas de opressão e exploração capitalista, porque, como mesmo a Ângela disse, terra não pode ser propriedade privada, planta não pode ser propriedade privada, comida não pode ser propriedade privada. A natureza, quando criou esse planeta para todos os animais, humanos e não humanos, serem plenos, livres, abundantes e felizes. Quem acredita em Deus também tem que pensar isso. Deus não criou ninguém para sofrer. E a gente precisa fazer essa revolução. E eu aprendi muito aqui nesse dia de hoje com as mulheres da Dandara, são tudo, chora burguesada, entendeu? Chora burguesada que a revolução, a gente tá criando. Eu sei que parece que a gente tá perdendo, mas o bagulho tá avançando. É nóis, beijo. Novamente aqui com a dona Ângela, a matriarca aqui da ocupação Dandara, para contar pra gente sobre essa igreja que foi construída coletivamente, qual a história dela. Então, dona Ângela, qual que é a história dessa igreja, como é que ela foi construída aqui? Bom, o arquiteto que fez o projeto da comunidade foi designado desde o princípio para ter um espaço para fazer a igreja, o centro comunitário e a creche, que era uma das demandas, né? Aí o que aconteceu? Como a gente era dividido em grupos, cada grupo vinha um fim de semana trabalhar. E nós éramos 9 grupos, então cada fim de semana era um grupo que vinha. Um grupo, quer dizer, eu tinha 110 famílias, vinha 80, tinha que fazer o trabalho. E assim foi construída a nossa igreja. Outra coisa assim, que me chamou muita atenção é que naquela época que a nossa igreja foi construída, não existia esse negócio de eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou católica. A igreja era para ser ecumênica. Mas o que aconteceu? Depois da construção da igreja, que essa igreja foi coordenada pelo Frei Giovanni, que até hoje é um guerreiro, é um lutador, aí o que aconteceu? Os próprios moradores começaram a questionar. Os evangélicos diziam, mas eu não vou fazer uma reunião com espírita. Mas o trabalho foi feito com todas as igrejas, só que depois separou, porque muitos não aceitavam. Que a igreja era ecumênica, né? Então todo mundo de todas as religiões vinha fazer seus cultos, suas atividades aí. Então, depois da igreja pronta, a própria comunidade não concordou. Nossa. Por quê? Você sabe, religião é uma coisa fina, cada um tem a sua, que a gente tem que respeitar, né? Então ficou como só católica hoje, e hoje ela é registrada no Vaticano. Inclusive já teve até a ordenação de padre aqui. Inclusive eu participei, foi muito bonito. E fica a nossa igreja aí à disposição daquele que quiser vir. Mas até hoje, quando a gente faz algum encontro aqui na comunidade, o espaço está sempre aberto a todos.
Não existe diferença assim de religião, não. Se tem algum trabalho que é feito na comunidade, sempre é feito aqui no espaço aqui. É muito interessante isso, porque o que a gente está percebendo é que quem construiu essa comunidade foi a própria comunidade, então que é possível a gente construir os nossos espaços, as nossas creches, nossas igrejas, nossas associações culturais, nossas casas, né, nossos terrenos, sem o Estado ou o governo. Eles têm a obrigação de garantir isso pra gente, mas quando eles não dão, a gente vai lá e faz. Esse é o recado pra galera aqui, que a ocupação Dandara dá para todo mundo. Mulheres na frente, a maioria dessas lideranças, todas de mulheres, colocando a mão na massa e fazendo o que precisa ser feito para a população ter um mínimo de garantia, de dignidade, de sobrevivência. Tamo junto.